Era uma noite chuvosa, e eu estava voltando para casa depois do meu turno no restaurante noturno onde trabalho. O expediente foi tranquilo, e, curiosamente, eu ainda estava com muita energia, então sabia que precisaria tomar melatonina ao chegar em casa. Estava dirigindo pela minha rota habitual, uma estrada cênica durante o dia, mas bastante escura à noite, sem muitos postes de luz. Pelo caminho, havia alguns estacionamentos esparsos com pequenas lojas ou restaurantes familiares, mas, na maior parte do trajeto, tudo o que se via era floresta. Enquanto passava por um desses estacionamentos, em frente a uma delicatessen conhecida, vi uma mulher parada sob a luz de um poste, com o braço estendido acenando para mim. Reduzi a velocidade ao perceber que era uma mulher mais velha, talvez na casa dos 50 anos. Ela era alta, cerca de 1,80 metros ou mais, mas muito magra. Baixei a janela e perguntei se ela precisava de uma carona. Ela se aproximou da porta da frente, ao abrir, começou a cantar elogios, me chamando de herói. Perguntei para onde ela estava indo, e ela disse que apenas subindo a estrada para a cidade. Ela estava completamente encharcada, deixando meu carro todo molhado, mas, como gosto de me ver como uma pessoa boa, não poderia, em sã consciência, deixar outra mulher lá fora na chuva fria. No entanto, se fosse um homem desconhecido, eu pensaria 2 vezes antes de oferecer ajuda. A mulher parecia doce, mas notei que ela tinha alguns dentes faltando, o que a deixava com uma aparência desagradável. Me perguntei se ela poderia ser sem-teto, embora ela não tivesse o cheiro ou a aparência de uma pessoa desabrigada, talvez a chuva estivesse mascarando qualquer odor. Seu cabelo estava tão molhado que o que poderia ser um cabelo normalmente desgrenhado parecia mais liso e pesado devido à água. De qualquer forma, a mulher sorriu o tempo todo e não parecia representar uma ameaça. Paramos em um cruzamento com um posto de gasolina em uma esquina. Estacionei ao lado de uma bomba para abastecer e perguntei se ela queria alguma coisa da loja de conveniência. Ela recusou educadamente, então entrei para pagar pelo combustível e comprar alguns seltzers alcoólicos, já que o fim de semana estava chegando. Quando voltei ao carro, a mulher havia desaparecido. Olhei rapidamente ao redor do pequeno estacionamento, mas ela simplesmente tinha sumido. Parte de mim se sentiu mal, pensando que ela poderia ser uma mulher perdida e indefesa, mas outra parte de mim sentiu certo alívio. Abasteci o carro e segui para casa. Ao chegar, entrei direto no meu apartamento, que fica no primeiro andar de uma casa dividida em 2 unidades. Há um inquilino no andar de cima e eu, no térreo. A porta principal geralmente ficava destrancada, mas as portas dos apartamentos sempre estavam trancadas. Entrei para me proteger da chuva e coloquei minhas coisas no balcão. Ainda não estava muito cansado, então tomei uma melatonina para ajudar a dormir. Mesmo com a melatonina, tive dificuldade para dormir naquela noite. Minha mente estava agitada, pensando na mulher que peguei e no que poderia ter acontecido com ela. Em alguns momentos, ouvi sons leves vindo de fora do meu quarto, mas os ignorei, achando que eram do inquilino de cima. Queria ter sido mais cauteloso antes de adormecer. Acordei em meu quarto escuro, algo que normalmente não acontece quando tomo melatonina, já que geralmente durmo profundamente. Sentei-me na cama, sentindo-me sonolento e com muita sede. Quando alcancei a mesa ao lado da cama para pegar minha água, vi e ouvi algo do outro lado do quarto. Alguém estava agachado no canto, atrás da cômoda, com as pernas dobradas. Pensei que estava alucinando. Balancei a cabeça, fiz barulhos estranhos e até me dei um tapa na cara, mas a figura no canto se levantou e saiu do quarto. Não gritei nem disse uma palavra. Fiquei sentado na cama, em choque. O que mais me perturbou foi que, após a figura desaparecer, não houve um único som vindo de fora do quarto, nem passos, nem o som de uma porta fechando. Peguei meu telefone e liguei para meu pai. Ele atendeu,
confuso sobre por que eu estava ligando tão tarde. Contei a ele o que havia acabado de ver, e ele sugeriu que eu provavelmente tive um terror noturno. Fiquei no telefone com ele enquanto me despertava mais, saí do meu quarto e acendi as luzes da sala. O espaço era pequeno, e não havia ninguém lá. Verifiquei todo o apartamento e confirmei que estava vazio. Comecei a acreditar que talvez tivesse alucinado, mas, mesmo assim, dormi com a porta do quarto trancada naquela noite. Quando acordei de manhã, tomei um café e me vesti para ir à academia. Fui abrir a porta do corredor e percebi que ela já estava destrancada. Meu coração afundou. Na noite anterior, o que eu vi era real. Dei outra olhada ao redor do apartamento, confirmando que não havia ninguém lá dentro. Fui até o meu carro, abri a porta traseira para colocar minha bolsa, e foi então que notei manchas úmidas, amareladas e marrons, por todo o piso. Além disso, meu cobertor, que sempre deixava ali, tinha sumido. Quis chorar ou gritar. Percebi que a mulher havia entrado sorrateiramente no banco de trás do carro quando eu estava no posto de gasolina. De alguma forma, ela destrancou a porta do meu apartamento, ou talvez eu a tenha deixado destrancada por engano. Liguei para meu pai novamente, freneticamente, perguntando o que fazer. Ele disse para verificar se nada havia sido roubado, e, se tudo estivesse no lugar, não valeria a pena chamar a polícia. Verifiquei o apartamento e não encontrei nada faltando, exceto o cobertor do carro. Pulei a academia naquele dia. Na verdade, fiquei enclausurado no meu apartamento por um tempo depois disso. Eu estava realmente perturbado e não queria mais morar lá. Então, depois daquele mês, encontrei um novo lugar para viver. Isso aconteceu há alguns meses, e até hoje não sei por que concordei, mas acabei decidindo ir com meu amigo Michael a uma festa em uma casa que ele estava frequentando durante o nosso primeiro ano do ensino médio. Embora eu não tivesse sido convidado, Michael conseguiu me incluir, e eu aceitei o convite, ciente de que não poderia dirigir depois. Então, decidi ir com ele. Quando chegamos tarde da noite, Michael sugeriu que eu deixasse meu telefone no carro, argumentando que eu poderia perdê-lo ou alguém poderia tentar roubá-lo enquanto eu não estivesse prestando atenção. No começo, fiquei confuso, mas concordei e saímos do carro. Seguimos para o quintal da casa, onde a festa estava acontecendo. Olhei ao redor e vi várias pessoas envolvidas em atividades como fumar, beber e talvez até usar drogas em pequenos grupos. Michael me incentivou a me misturar e conversar com algumas pessoas. Depois de algumas horas, percebi que tinha bebido demais, pois minha visão estava totalmente embaçada. Quando me aproximei da casa, encostei na parede para me apoiar e notei que já era meia-noite ou 1 da manhã. Sabia que era hora de ir embora, então comecei a procurar Michael, mesmo sentindo uma necessidade avassaladora de desmaiar. Examinei o quintal em busca dele, mas não consegui encontrá-lo. Perguntei a algumas pessoas se tinham visto Michael, mas todos disseram que não. Decidi ligar para ele, mas quando coloquei a mão no bolso, percebi que meu telefone ainda estava no carro. Naquele momento, me amaldiçoei por ter deixado meu telefone lá. Sem outra opção, percebi que a única maneira de voltar para casa era a pé, já que minha casa não estava tão longe. No entanto, a noite estava fria por ser outono, e pensei em pedir uma carona a alguém, mas não conhecia ninguém ali que pudesse me ajudar. Decidi continuar com a ideia de caminhar para casa, mesmo estando sozinho e no escuro. Cheguei à estrada e comecei a andar, embora me sentisse tonto e desorientado devido à quantidade de álcool que havia consumido. Após alguns minutos, alcancei a rua principal e continuei andando, enquanto pensamentos dispersos passavam pela minha cabeça. Comecei a me questionar por que Michael decidiu me deixar sozinho na festa e por que eu concordei com a ideia de deixar meu telefone no carro.
Também me culpei por ser tão descuidado com a bebida e por me embriagar, mesmo sabendo que não deveria. A essa altura, já estava exausto e parei na beira da estrada, cruzando os braços sobre o peito para me manter aquecido. Lembrei-me de que poderia tentar pegar uma carona, então estendi o braço e ergui o polegar, esperando que alguém me visse. Alguns carros passaram por mim, mas nenhum parou. Conforme os minutos passavam, comecei a me sentir desconfortável, pensando que talvez precisasse começar a andar novamente. Já passava da 1 da manhã, e poucos carros passavam por mim, mas ninguém parava. Eu hesitei, considerando voltar a pé, mas, no meu estado de embriaguez, a ideia parecia assustadora. Ainda com o polegar estendido, um caminhão cinza parou na minha frente. Sorri enquanto cambaleava em direção ao veículo. A janela baixou, e um homem idoso, com barba, perguntou se eu precisava de uma carona. Disse que sim e informei onde era minha casa antes de entrar no caminhão, sentindo-me grato pela ajuda. Enquanto dirigíamos, o homem tentou puxar conversa, perguntando o que havia acontecido comigo. No entanto, eu estava muito desorientado para responder adequadamente, e tudo o que consegui foram murmúrios e gemidos. Quando viramos a esquina da minha rua, longe da festa, comecei a me sentir desconfortável. Algo no homem parecia estranho, mas eu não conseguia identificar o que era. De repente, passamos pela minha casa, e eu disse ao homem que tínhamos acabado de passar por ela. Senti meu instinto me dizendo para sair do caminhão, mas estava tão bêbado que não conseguia me mover. Estava prestes a pedir para ele me deixar sair antes que nos afastássemos demais, quando o homem se virou para mim com um olhar sinistro no rosto e disse, com um sorriso sombrio, "Você sabe que não deveria estar bêbado enquanto pede carona, porque seria um alvo fácil." O homem estendeu a mão e começou a esfregar minha perna. Eu não sabia o que ele pretendia fazer, mas sabia que não era nada bom. Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, ouvimos uma sirene alta atrás do caminhão, e uma luz vermelha e azul piscou na noite. Percebi que era a polícia e fiquei aliviado. O homem entrou em pânico e destrancou as portas, o que me permitiu pular para fora do caminhão. Corri o mais rápido que pude em direção ao policial e contei a ele o que havia acontecido. Infelizmente, naquele momento, nada de ilegal havia acontecido de fato, mas o policial me disse que estava procurando alguém em um caminhão cinza que supostamente havia roubado algo de uma loja. Não tenho certeza se era o mesmo homem ou outra pessoa, mas fiquei aliviado que o policial tenha parado o veículo. Ele me deu uma carona até em casa, e decidi, a partir daí, que nunca mais ficaria tão bêbado a ponto de não conseguir pensar direito. Agora, entendo a importância de ser responsável e estar atento ao meu entorno, mesmo quando estou me divertindo. Eu ainda estava na faculdade quando isso aconteceu. Estudava em uma grande universidade em Upstate, New York, conhecida por suas festas. Embora eu não fizesse parte de uma fraternidade, frequentava muitas das festas delas, e infelizmente, tive uma fase de consumo excessivo de álcool durante a faculdade. Mas, ao menos, sinto que isso ficou para trás. Minhas amigas, Deanna e Kayla, queriam ir a uma festa de fraternidade, e eu raramente recusava uma festa, a menos que estivesse com uma ressaca terrível, e mesmo assim, às vezes eu ainda saía. Na época, eu morava fora do campus com 3 outras garotas. Não éramos uma casa de irmandade, nem nada assim, apenas 4 amigas alugando uma casa juntas. Se bem me lembro, era uma festa da Kappa Sigma para a qual estávamos indo. A casa ficava a uns 20 minutos do campus, então nos preparamos bastante em casa e depois chamamos um Uber, que dividimos. Durante a viagem, continuamos nos aquecendo, o que acabou sendo uma péssima ideia. Quando chegamos à festa, eu já estava quase desmaiando.
Mal me lembro da disposição da casa, na verdade, nunca tinha ido a uma festa ali antes daquela noite. É estranho como tenho poucas lembranças daquela noite. Vago me recordo de estar do lado de fora, onde havia um grupo de caras da fraternidade em frente à casa. Também lembro do DJ na sala de estar e das 2 mesas de beer pong na cozinha. Mais tarde, me disseram que eu joguei beer pong com um cara aleatório e que acabei conversando com ele em um canto por boa parte da noite. Mas, depois disso, ninguém sabia onde eu estava. Eu mesma não poderia dizer qual foi a última coisa que me lembro antes de acordar deitada na grama, à beira de uma estrada. Minha cabeça latejava, e eu ainda estava um pouco intoxicada. Era a noite cerrada, e eu estava deitada perto de uma área arborizada nos arredores da universidade, onde não havia muita coisa além de árvores e algumas pequenas cidades aqui e ali. Havia alguns postes de luz mais adiante na estrada, então não estava completamente escuro. Revirei meus bolsos procurando meu telefone e entrei em pânico quando percebi que estavam vazios. Eu também não tinha minha bolsa transversal, estava completamente sem nada. Comecei a surtar, sem como pedir ajuda ou verificar as horas ou minha localização. Olhei ao redor do local onde estava deitada. Minha camisa branca estava suja, mas isso era o menor dos meus problemas. Comecei a andar em direção aos postes de luz, percebendo que não havia nenhum prédio à vista. Eu estava em uma estrada secundária no meio do nada. Encostei-me em um poste de luz por alguns minutos, tentando decidir o que fazer. Decidi esperar por um carro e pedir ajuda. Passou um bom tempo, pelo menos uns 15 minutos, antes que eu visse faróis se aproximando. Corri para a estrada, acenando com os braços e pulando para garantir que me notassem. O carro diminuiu a velocidade e parou na beira da estrada. Aproximei-me do carro, e o motorista, um homem, abaixou a janela e me perguntou se eu estava bem. Expliquei que estava presa sem um telefone e precisava de uma carona para casa. Ele me convidou para entrar, e eu entrei, agradecendo bastante. Naturalmente, ele perguntou como eu havia acabado naquela situação. Contei que estava em uma festa e que a última coisa de que me lembrava era acordar à beira da estrada. Em retrospecto, percebo que deveria ter sido mais vaga, sem revelar o quanto estava vulnerável. Ele perguntou por que eu não tinha pedido ajuda, e eu expliquei que havia perdido meu celular. Quando olhei para ele, percebi que ele tinha cerca de 35 anos, não era muito atraente, com um cavanhaque fino e um nariz grande. Dei-lhe o endereço da minha casa, e ele o inseriu no GPS, dizendo baixinho: "Ok, vamos lá." Perguntei quanto tempo levaríamos, e ele respondeu que seria cerca de 20 minutos, o que parecia certo, considerando que a casa da fraternidade ficava a essa distância da nossa casa. Achei que tudo ficaria bem e que eu seria deixado em casa, onde Kayla e Deanna estariam me esperando com meus pertences. Mas as coisas não correram tão bem. O homem falou com uma voz suave o tempo todo, o que no início parecia estranhamente perturbador, como se ele estivesse quase sussurrando. Dirigimos por mais de 20 minutos pela mesma estrada, e comecei a ficar preocupada. Perguntei novamente quanto faltava, mas ele demorou a responder. Quando ele finalmente respondeu, disse suavemente: "Não muito." Isso não parecia certo, já que ainda estávamos na mesma estrada secundária, cercados apenas por árvores. Notei que ele me olhava várias vezes de relance, movendo a cabeça para me encarar por alguns segundos antes de voltar a olhar para a estrada. Comecei a me sentir mal e perguntei se ele havia inserido o endereço correto. Ele disse que sim e, em seguida, perguntou de maneira perturbadora: "Qual a cor da sua calcinha?" Enquanto dizia isso, colocou a mão no meu joelho e começou a esfregar. Afastei sua mão e, com uma voz desesperada, pedi que ele não me machucasse, dizendo que só queria chegar em casa em segurança. Ele então respondeu: "Por que eu machucaria você?" Logo depois,
Ele parou o carro na grama à beira da estrada e parecia prestes a se inclinar para fazer algo, talvez me abraçar. Mas eu não esperei para descobrir. Abri a porta e corri para a floresta. Felizmente, eu estava de tênis e consegui correr pela floresta sem dificuldade. Corri o suficiente para ficar fora de vista do carro. Quando não conseguia mais ver os faróis, ouvi o homem gritar: "Onde você está? Eu só quero gostar do seu palavrão. Coloquei as mãos sobre a boca, tanto para abafar minha respiração quanto por puro medo. Esperei até ouvir o som de uma porta de carro batendo e o carro acelerando. Depois de alguns momentos, voltei para a estrada para confirmar que ele havia ido embora. Senti-me impotente, mas precisava encontrar outra pessoa para me ajudar. Esperei na orla da floresta até que outro carro passasse. Quando vi os faróis se aproximando de longe, esperei até ter certeza de que era um carro diferente antes de pular na estrada, acenando com os braços e gritando. O carro parou, e dessa vez era outro homem, um pouco mais velho. Sentei-me no banco de trás desta vez, tão abalada que mal consegui falar, exceto para responder às perguntas sobre minha situação. Felizmente, esse homem me levou para casa. Quando cheguei, eram cerca de 4 da manhã. Minhas amigas ainda estavam acordadas, preocupadas, esperando por mim. Elas tinham meu telefone e minha bolsa e estavam pensando em chamar a polícia se eu não voltasse até de manhã. Ninguém sabia com quem eu tinha saído ou como fui parar na beira da estrada. O cara com quem conversei na festa afirmou que não foi ele quem saiu comigo, e não havia nenhuma prova de que eu tenha saído com alguém. Depois dessa noite, reduzi bastante o consumo de álcool e nunca mais quero me encontrar em uma situação onde precise pegar carona.